Pais Admiráveis Educam pelo Exemplo, um livro de Chris Polly, capítulo 6, parte A, Filhos Bondosos. A bondade é uma disposição natural que nos leva a praticar o bem e não o mal. É querer fazer o que é bom espontaneamente. Na Bíblia, o termo original que Paulo usa ao falar sobre o fruto do Espírito é a palavra grega, agatosune, que, além de bondade, também pode ser traduzida como virtude ou benevolência. Todas essas expressões falam sobre ações virtuosas direcionadas ao bem do próximo. Não é difícil concluir, então, que a bondade pode ser desenvolvida nos filhos quando os pais tomam atitudes que têm como finalidade o bem das outras pessoas. Infelizmente, a natureza do ser humano é egoísta e, em geral, é mais comum as ações serem direcionadas para si mesmo do que para os demais. Então, uma excelente atitude é ter sempre em mente a determinação bíblica: ame o seu próximo como a si mesmo. Esse amor pelo próximo põe as pessoas que nos cercam em um patamar de igualdade que determina, no mínimo, que as atitudes direcionadas ao outro tenham um nível de preocupação igual ao que teríamos conosco. Jesus contou uma história que se tornou muito famosa, a conhecida parábola do bom samaritano. Ela reflete o tipo de postura que devemos ter para com os demais. Essa história fictícia fala sobre um judeu que é assaltado e espancado. Alguns religiosos passam por ele e não o socorrem, mas um samaritano, que na sociedade da época nem lhe direcionaria palavra por diferenças religiosas e culturais, se apieda dele, para tratar de seus ferimentos. Cuida do moribundo e gasta tempo e recursos financeiros pelo bem-estar do homem. Essa atitude define bem o conceito de altruísmo. Nós podemos aprender a ser bons se compreendermos o altruísmo como meio de transformação de sentimentos e atitudes, o que faz do mundo um lugar melhor. O exercício da bondade não pode selecionar pessoas dignas ou indignas. Devemos ser bons de modo geral e isso precisa ser transmitido aos nossos filhos pela prática da bondade de forma indiscriminada e até abnegada. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos, recomendou Paulo. É interessante notar que essa passagem contrapõe de forma direta a bondade à vingança. Em nossos dias, esse conceito precisa estar enraizado em nós, pois a tendência de pagar na mesma moeda é muito grande e frequente. O trânsito é um exemplo clássico. Como podemos esperar que nossos filhos sejam crianças e depois se tornem adultos de bom coração, se enquanto estão sentados no banco de trás, vem o pai ou a mãe gritando com quem fez uma ultrapassagem forçada, devolvendo a fechada de outro carro ou falando sobre outros motoristas com palavras ríspidas? Isso é um péssimo exemplo. A tendência a se vingar no cotidiano é frequente e muitas vezes nem percebemos, pois se manifesta em eventos rotineiros. A mãe está no supermercado com sua filha e bate boca com alguém que furou a fila no caixa. O pai ofende torcedores do time adversário que soltaram piadinhas enquanto dá um passeio com o filho vestido com a camiseta de sua equipe do coração. E por aí vai. Nunca se pode esquecer que as crianças estão com os olhos e ouvidos bem abertos nessas horas, absorvendo os maus exemplos como um comportamento natural, aceitável e até desejável. Só que não é. A Bíblia dá o parâmetro. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu a retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal,
mas vençam o mal com o bem. Romanos 12, de 17 a 21. Que lindo exemplo de altruísmo e de um coração bom e abnegado. Se todas as pessoas agissem dessa forma, o mundo não seria um lugar melhor? Não devolver mal com o mal, fazer o bem a todos, isso é bondade. E é isso que os pais precisam praticar se desejam que seus filhos tornem-se pessoas boas, virtuosas e benevolentes. Bondade e generosidade. Uma das formas mais visíveis do exercício da bondade é a generosidade. Porque ser bom implica necessariamente em ser generoso, ou seja, saber doar-se sem esperar nada em troca, acrescentar algo ao próximo. Podemos dizer assim que generosidade é a bondade em ação, de forma completamente altruísta. O rei Davi registrou como essa qualidade engrandece o indivíduo. Ele escreveu: os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Cada pessoa vem ao mundo com um nível diferente de generosidade inata. Podemos nascer já com desejos de praticar ações generosas, mas quanto mais cercados estamos de pessoas que se doam, mais seremos influenciados e ensinados a desenvolver essa virtude. E nosso ambiente familiar é o melhor que há para isso. Pais que têm por hábito se dedicar ao voluntariado em alguma obra social, visitar creches ou presentear os mais necessitados em datas como o Dia das Crianças e o Natal, com certeza apresentam mais chances de ter filhos que, quando adultos, serão caridosos. Esse princípio da generosidade, altruísmo e bondade pode ser transmitido, mesmo que a família careça de recursos financeiros, pois o fato de dividir aquilo que se tem não depende da situação econômica. Uma criança pode ser ensinada desde cedo a, por exemplo, emprestar seus brinquedos para os colegas, doar seu tempo para ajudar um amigo com dificuldades em alguma matéria na escola, compartilhar o guarda-chuva com o irmão que esqueceu o seu em casa, dar um pedaço do seu lanche para o menino da classe que perdeu a lancheira. A generosidade independe de ter ou não riquezas ou bens materiais. É possível ser generoso no pouco e até mesmo com valores intangíveis, como o tempo. O salmista deixa claro que é possível ser generoso mesmo sem se desfazer de algo. Feliz é o homem que empresta com generosidade. Cabe aos pais transmitir desde cedo que o grande ensinamento é: se eu tenho muito, é fácil dividir. Se tenho pouco, complica, mas ainda assim é possível. O apóstolo Paulo não deixa dúvidas a esse respeito ao comentar sobre os traços de caráter de um grupo de pessoas da Macedônia, que eram pobres financeiramente, mas ricos em generosidade. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. 2 Coríntios 8, de 2 a 4. Que exemplo! O grande desafio dos pais é ensinar seus filhos a dividir quando se tem apenas o suficiente para suprir as próprias necessidades. Porque é aí que entra a bondade. Quando pensamos em ajudar o próximo, parece subtendido que se está falando de dinheiro e as crianças acabam absorvendo essa ideia equivocada. Só que ser generoso vai muito além disso. Temos de ensinar nossos filhos a doar brinquedos e roupas, por exemplo. Isso não significa dar objetos quebrados, estragados ou que já estava de qualquer modo a caminho do lixo. Se para eles uma bola estourada não serve para jogar, para outra pessoa também não vai servir. Faça comparações de maneira que a criança entenda o que você está explicando. Se a sua filha quer doar um urso de pelúcia, você pode dizer: você brincou tanto com esse ursinho, agora outra criança também vai se divertir e dormir com ele.
Seu filho precisa aprender que é motivo de alegria permitir que a felicidade gerada pelo fato de dormir com aquele brinquedo agora seja experimentada por outra criança. Os pais tendem a entender isso para poder transmitir o que é a caridade. As boas ações devem estar associadas ao amor que desejamos ensinar para a criança. Temos de viver a generosidade sempre como um prazer e causa de júbilo. Se os pais não conseguem ser generosos no mínimo, ao doar o seu tempo para estar com seus filhos, por exemplo, jamais conseguirão passar adiante essa virtude.